Olá pessoal, eu sou Henrique Rodrigues, eu estou aqui hoje para trazer uma mensagem de Deus para vocês. Hoje eu quero falar sobre o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Essa parábola, muitas pessoas já ouviram falar dela, é uma parábola bem conhecida. E ela se encontra no livro de Lucas 15, no Novo Testamento. Ela vai do versículo 11 ao 32. É assim, eu estudando essa parábola, eu consegui dividir ela em 4 partes. A primeira parte é a rebeldia. E eu vou começar a ler aqui, aí a gente vai tratando o restante, tá bom? A parábola do filho pródigo, versículo 11. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Assim, essa aqui é a parte da rebeldia. O filho quis pegar a parte dele na herança, né? Para ele conhecer, para ele viver, para ele conhecer o mundo, viver, né? Aproveitar, curtir e tal. E nos dias de hoje, Deus ele é tão misericordioso, é um Deus de misericórdia, que quando nós queremos viver distante dele, eu quero conhecer outras coisas, eu quero, né, curtir minha vida. Deus, ele fala, tá bom, meu filho, pode ir curtir sua vida. Só que muitas vezes quando fazemos isso, existe um preço por isso. Deus, ele é misericordioso e ele deixa a gente fazer o que a gente tem vontade, porque a gente tem o livre-arbítrio. E desta forma, está escrito aqui também. Aí eu vou entrar no segundo ponto, que seria, no caso, o arrependimento. Então vamos lá, para o versículo 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti e perante ti. E aí, ele curtiu tudo que ele tinha para curtir, né? Ele saiu, festejou. E aí, ele lembrou: Meu, tô passando fome aqui. Lá no meu pai, os trabalhadores dele têm o que comer. Então, se eu for lá e for igual os trabalhadores deles, pelo menos, eu vou ter o que comer. E aqui mostra que ele gastou tudo e se arrependeu. Por quê? O único emprego que ele conseguiu arrumar, né, naquela época foi apacentar os porcos. Naquela época, esse tipo de serviço era um serviço imundo. Ninguém queria fazer isso. E olha onde ele foi parar. Voltando no começo. Ele quis sair, quis pegar a herança, ele quis viver. Trazendo para os dias de hoje, ele quis viver o tempo dele lá, curtir a curtição. Ele perdeu tudo e aí ele se arrependeu. E lembrou da casa do pai dele. Lembrou de como ele era tratado na casa do pai. E se arrependeu. E a gente vai entrar no terceiro ponto, que é a reconciliação.
E aí a gente vai seguindo aqui no versículo 19. Já não sou digno de ser chamado de filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado de filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este é o meu filho que estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar-se. Olha isso. É impactante. Né? O filho quis a herança, saiu da presença do pai, trazendo para os dias de hoje. Ele quis viver o mundo, quis, né, conhecer as coisas do mundo, ele quis viver. Deus, ele é misericordioso, ele nos proporciona, ele fala: filho, pode ir. E também uma coisa muito importante, o Espírito Santo, ele habita em nós. E quando a gente tem Deus, mesmo que a gente saia da presença de Deus, uma hora o Espírito Santo vai incomodar a gente. Aí, quando a gente faz coisas que não agradam a Deus, o Espírito Santo sempre nos incomoda. E aqui também, o Espírito Santo que trouxe o arrependimento para a vida desse rapaz, desse moço. E aí ele chegou e ele falou assim: eu não sou digno, não sou digno. Em nenhum momento o pai aqui, na verdade, ele ansiava pela volta do filho. O pai viu ele de longe. Viu ele de longe. É assim que Deus também faz conosco. Deus, ele anseia pelo nosso retorno para ele. E ele, de longe, ele está ansiando por você. Vem, meu filho, pode voltar para minha casa. E o pai em nenhum momento: você saiu da minha casa, você quis sua herança, eu não te recebo mais aqui. Não. Ó, tá no versículo aqui. Versículo 22. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos. O pai não lembrou que ele deixou a casa e quis a herança, quis viver. Não. O pai abraçou o filho, beijou o filho. Filho, vem cá. É assim que Deus faz conosco. É assim que Deus faz conosco. Quando saímos da presença de Deus, queremos viver nossas vontades, não a vontade dele, e a gente se arrepende verdadeiramente, porque tem que haver um arrependimento verdadeiro, né? Senão não tem como. Deus, ele nos recebe. Ele nos recebe de braços abertos. Porque Deus, ele é misericordioso. Não existe um pecado maior que o outro. Deus, ele é tão misericordioso que o filho fez o que fez, saiu de casa, né, viveu, trabalhou, perdeu tudo, resolveu voltar e o pai recebeu ele de braços abertos, como se nada tivesse acontecido. Nos dias de hoje é muito difícil isso acontecer. Talvez se um filho abandone o pai querendo a herança e depois volta, o pai é capaz de expulsar ele. Não é verdade? Aí entrando no último ponto, que é o filho mais velho. No começo aqui, no versículo 11, fala que esse homem tinha dois filhos. Um filho mais moço, né, e o outro é o mais velho. E aí a gente vai ler aqui. No versículo 25. Esse, o filho mais velho, estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa e ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos perguntou-lhes o que era aquilo. Ele disse: Veio teu irmão,
o teu pai matou o bezerro cevado porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, que no caso é prostituta, matasse-lhe o bezerro cevado, e ele disse: Filho, tu sempre estás. E o pai, na verdade, o pai que disse aqui no versículo 31, ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este é teu irmão que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Para você ver como que é, né? O irmão mais velho, ele sentiu inveja. Ele ficou super irritado, ele ficou aborrecido. Por quê? Porque o pai fez uma festa que o irmão voltou para casa. Mesmo o irmão tendo feito tudo o que fez, o irmão mais velho sentiu inveja. Trazendo para os dias de hoje. Muitas vezes, quando uma pessoa que viveu na igreja erra, cai, como todos nós podemos cair, que a palavra do Senhor fala, aquele que está de pé, cuide para não cair. Não é verdade? E o irmão, em vez de estender a mão, muitas vezes, na igreja mesmo, um irmão errou, o outro irmão, em vez de estender a mão, chegar no irmão e falar: Irmão, o que aconteceu com você, irmão? O que eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar em oração, eu posso, ficar perto de você, tentar te auxiliar. Conta comigo, porque Cristo é assim. O amor de Cristo é assim. Cristo, ele serviu mais do que foi servido. Como podemos falar que somos cristãos se nós não servimos? Se um irmão que se reconcilia com Deus, nós, em vez de dar glória a Deus, ficamos irados. Quando esse irmão que pecou, ele volta para Jesus e ele começa a receber muitas bênçãos que Deus, ele é dono de todas as coisas. Deus, ele é dono de todas as coisas. Ele dá o que ele quer para quem ele quer, na hora que ele quer. Não é a hora que eu quero, na hora que você quer. É a hora que ele quer, porque ele é Deus. E muitas pessoas não fazem isso. Preferem apontar o dedo pro erro da pessoa. Aquele ali, vixe, agora virou santo, né? Agora virou... Não é assim que funciona. Jesus não se agrada com isso. Jesus é amor. Ele nos amou. Ele nos amou. Entendeu? E falando sobre isso, olha como que é sério isso. Em Romanos 2, no versículo 1, está escrito assim: Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque tu te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas ao outro, pois tu que julgas faz o mesmo. A palavra do Senhor aqui quer dizer nada menos, nada mais que você olha o pecado do seu irmão, mas não olha o seu. É muito sério isso. É muito sério. Para Deus, não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. Não tem um maior do que o outro. Entendeu? Qual é a conclusão dessa passagem? Na minha humilde opinião, os dois filhos estavam distantes de Deus. Um resolveu sair de verdade da presença de Deus. Só que o outro filho mais velho nunca esteve na presença de Deus. Porque ele questionou a Deus. Porque Deus fez a festa quando o outro filho voltou. E é assim nos dias de hoje. Quando a gente vê um irmão que estava no pecado, ele se arrepende, volta para Jesus e começa a ser abençoado, a gente critica: Senhor, eu estou aqui há 40 anos na igreja e não tenho um carro, não tenho uma casa. Oh Deus! Meu amigo, isso não cabe a você. Deus, ele dá o que ele quer para quem ele quer. Esse é Deus. Esse é Deus. Então, os dois filhos aqui estavam distantes de Deus.
Um quis sair, só que o outro por dentro ele não vivia a vida pro pai dele, ele não respeitava o pai. Trazendo para o dia de hoje, muitas pessoas que estão na igreja são como esse filho aqui, esse filho mais velho. Esse filho mais velho. Acham que Cristo vive neles, mas não vive. Não vive neles. Por quê? Porque são amargurados. Sente rancor, sente raiva, inveja. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus, gente. Infelizmente, isso não vem de Deus. Né? É muito complicado isso. Né? Essa passagem aqui me trouxe uma lição muito grande. Muito grande. Espero que para vocês também traga uma lição muito grande. Porque assim, nós devemos amar. Cristo nos amou. Cristo, ele deu a vida dele por nós. E olha o amor de Deus por nós, que deu o próprio Filho para morrer por mim e por você, que está aí do outro lado vendo esse vídeo. Entendeu? Então, os dois filhos aqui eram pecadores. Só que um estava pecando escondido e o outro resolveu sair da presença de Deus. Então, os dois filhos estavam errados. Então, essa é a lição que essa passagem traz para nós. Né? Muitas vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas não está fazendo a coisa certa. Então devemos refletir sobre o que estamos fazendo. Devemos refletir seriamente. O filho que saiu da presença de Deus estava totalmente errado. Mas ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. Ele voltou para Deus. Ele se rebaixou. Ele foi trabalhar apacentando porcos, que era algo imundo naquela época. Ele sentiu arrependimento. E quando há arrependimento, Deus, ele é misericordioso, ele perdoa. Ele perdoa mesmo. Perdoa mesmo. E o outro filho ficou com inveja do outro, porque o outro voltou. Em vez de ele ter se alegrado, pô, meu irmão voltou, graças a Deus, aleluia. Meu irmão tá aqui comigo de novo. Dá um abraço no irmão, ajudar o irmão. Irmão, nunca mais você vai sair da presença de Deus, nunca mais você vai sair da casa do Pai. Mas não, né? Muito triste isso. Eu gostaria de encerrar com uma oração, né? Para louvar o nome do Senhor, porque toda a honra e toda a glória é do Senhor. A honra não é do ser humano, a honra e a glória é de Deus. A palavra é de Deus. Deus, ele usa quem ele quer para falar da palavra dele. E eu quero orar em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor é misericordioso, Pai. O Senhor nos ensina, Pai, a cada dia sermos pessoas melhores através da sua palavra, Pai. Obrigado, Pai, por essa mensagem e obrigado por cada vida que irá assistir esse vídeo, Senhor. Porque, Pai, toda a honra e toda a glória é para o Senhor, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, visita, Pai, aquele lar, Pai, que está distante de Ti. Vai de encontro àquele lar, ó Pai, que pessoas possam voltar para o Teu caminho, Senhor. Possam se arrepender verdadeiramente, Pai. Viver a Tua palavra, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso. Visita também para aquele irmão que está na igreja, amargurado, Pai. Achando que está servindo a Ti verdadeiramente, mas não está, Pai. Transforma, Pai. Liberta, cura, Senhor. Ó Deus, Tu és poderoso para isto, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu Te louvo por tudo, Pai, porque tudo é Teu, Pai. Eu Te agradeço, Pai, por essa palavra e por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado aí por quem assistiu esse vídeo aí. Puder compartilhar esse vídeo. Eu tô com um canal no YouTube. Quem puder se inscrever lá ou assistir ou compartilhar para outras pessoas verem esse vídeo. Porque pode ajudar muitas pessoas. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Que Jesus seja água viva na vida de vocês. Que Ele venha mudar o nosso entendimento a cada dia. Tá bom? Deus abençoe a todos aí.